Atenção. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, buscando de Deus conhecê-lo cada vez mais, conhecer a sua palavra, e estamos trazendo nesta série de programas os fundamentos da nossa fé. Você sabia que nós estamos sendo atacados nos fundamentos da nossa fé? Nas coisas que compõem a nossa fé é que estamos sendo atacados. E sem os fundamentos, a casa cai. A fé não resiste. Por isso, que você esteja bem firmado como cristão nos fundamentos da nossa fé, nos princípios. E no programa de hoje, conversaremos sobre um desses princípios da nossa fé, sobre Jesus e o Pai. Quem é Jesus? Quem é o Pai? Como é este relacionamento entre Jesus e o Pai Celestial? Como é Deus? Como é a nossa fé? Vamos então estudar isto? Deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo lhe falar. Deus vai te ensinar. Ele está aí ao seu lado. Ele vai falar com você, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus triuno. Nós sabemos que não há como explicar Deus. Claro, quem somos nós? Somos como uma formiguinha diante de um elefante, diante de um gigante. Como explicar este Deus maravilhoso que nos fez? Este Deus que é eterno, este Deus que é invisível, este Deus que é Espírito, este Deus que é triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na natureza, nós estamos cheios de modelos 3 em 1. Como, por exemplo, a música é composta de 3 partes. Você não pode tirar nenhuma delas. Uma só não é a música, mas a melodia, a harmonia e o ritmo. As 3 partes formam a música. O triângulo é formado por 3 lados, mas um lado só não é triângulo. O triângulo tem os 3 lados. E assim, em todas as coisas, em tanta coisa tão concreta do mundo visível, nós podemos ver um modelo do nosso Deus triuno. Vamos ver que Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é a revelação física clara deste Deus maravilhoso. Olha o que está escrito em Colossenses capítulo 1, de 13 a 16. O apóstolo Paulo nos diz o seguinte, pelo Espírito Santo: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Que coisa tão linda a palavra de Deus está nos dizendo aqui. Está nos dizendo que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Você quer conhecer Deus? Olhe para Jesus. Você quer ver como é o relacionamento de Deus com os homens? Olhe o relacionamento de Jesus com as pessoas, sejam as que nele creem, sejam as que não creem. É olhar para Jesus e você vai ver quem é Deus, como é Deus. Ele nos libertou do império das trevas. Você está acostumado com os filmes de ficção, com os filmes de ação, então você sabe o que é a libertação do mocinho, libertando um povo oprimido, alguém.
Não é fácil, é luta, é batalha, mas a libertação vem. Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Cristo, para o seu reino, nós fomos transportados. E a palavra diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém pode ver Deus. Por quê? Porque Deus é espírito. Espírito não tem corpo material. Deus é espírito. E Deus é tão grande que todo o universo cabe dentro dele e ainda sobra. Deus é maior do que o universo. Deus é maior. Ele é grande, Ele é o Senhor. A palavra diz que Deus mediu os céus a palmos, que Deus conta as estrelas, são bilhões de galáxias com bilhões de estrelas, com um número exageradamente grande para saber o tamanho de Deus. Mas Jesus nos revela quem Deus é. Olhando para Jesus, vemos o seu amor. Olhando para Jesus, vemos a sua compaixão. Olhando para Jesus, vemos o seu poder. Houve um momento que os discípulos disseram: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que tem poder sobre a natureza? Quem é este que anda sobre as águas? Quem é este que dá ordem e a morte deixa um corpo que está há 4 dias já sepultado no túmulo, já cheira mal? Quem é este que pode tocar num leproso? Quem é este que pode lhe dar a cura? Quem é este que abre os olhos aos cegos, cego de nascença, com 40 anos de idade, que nunca enxergou e agora vê por causa de Jesus? Quem é este? Os discípulos diziam: quem é este que manda ao vento: cesse, e diz às ondas encapeladas: parem, acalmem-se? Quem é este? Jesus é a exata imagem de Deus, é a exata expressão de Deus Pai. Nós podemos ver isto na carta aos Hebreus, no capítulo 1, dos versículos de 1 a 3. Nós podemos ler assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, no Antigo Testamento, Moisés, Daniel, Ezequiel, Jeremias, Miqueias, Naum, Abacuque, havendo Deus falado aos profetas, agora Ele nos tem falado pelo Filho, Jesus, trazendo a mensagem. Ele nos tem falado pelo Filho, e aqui diz: e o constituiu herdeiro de todas as coisas, e através dele, do Filho, do Verbo, ele fez o universo. Já fala de uma vez o universo, porque a Terra, esse pequeno planeta tão maravilhoso, com tanta exuberância, com tanta vida, não é nem uma poeirinha diante do universo e da sua grandeza. Jesus fez o universo. Através dele, tudo veio a existir. Pela palavra do seu poder, ele também sustenta todas as coisas. Tudo é mantido em seus lugares pela palavra, pelo Verbo de Deus, por Jesus. E aqui o texto diz: ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus é o retrato do Pai. Jesus é a exata expressão de Deus Pai.
Você quer conhecer Deus? Olhe para Jesus. Veja como Ele é. E diz a palavra que Ele sustenta tudo pelo seu poder e depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade. E Jesus não somente Ele é tido como Deus, não somente junto com o Pai, mas Ele mesmo revelou a sua divindade. Ele mesmo falou, quando perguntaram para João Batista, tu és o Cristo? Ele disse, não, eu não sou. Mas Jesus, ele falou quem ele é. Vamos ver? Aqui em João capítulo 10, de 27 a 30, Jesus diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Olha o que Jesus está dizendo. Ele primeiro fala das suas ovelhas. Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me conhecem. No meio da multidão que ouvia Jesus, havia ovelhas que ouviam a sua voz. Mas havia aqueles que o rejeitavam. Havia aqueles que estavam ali para o tempo todo confrontar Jesus, rejeitar Jesus, acusar Jesus. Isso continua acontecendo hoje, no mundo inteiro. Rejeição, acusação e confronto com Jesus. Mas ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Você já é uma ovelha de Jesus? Você conhece a voz dele e você o segue? Você tem prazer de ouvir a voz do Senhor? Você tem prazer de ouvir a palavra de Deus? Você gosta das coisas espirituais? Você gosta de orar? Você gosta de adorar? Você gosta de ler a Bíblia? Você é uma ovelha ou você o tem rejeitado, confrontado? Ou você tem deixado Jesus de lado, mesmo sabendo que Ele é Deus? Jesus se revelou não apenas aos discípulos, mas a todos os judeus. Ele disse o que Ele fazia por suas ovelhas. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Ai, que segurança, que delícia saber que pertencemos a Jesus, que Ele cuida de nós, que ninguém vai poder nos arrancar dos seus braços, da sua proteção, das suas mãos. Ninguém as arrebata. Ele diz, eu lhes dou a vida eterna. Você já tem a vida eterna? Você já tem esta certeza, esta segurança? Jesus é o seu pastor? Tem cuidado de você? Jesus disse, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. O que o Pai deu, pois tudo é dele. Ele fez para o louvor da sua glória, tudo lhe pertence. Ninguém pode arrebatar. E Jesus fecha essa palavra em João capítulo 10, dizendo, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Jesus revelou a sua divindade. Ele disse, eu sou Deus, junto com o Pai. É claro que os judeus pegaram em pedras para tirarem Jesus. É claro que eles acharam que ele estava blasfemando, como aquele jovem nascido em Belém, criado em Nazaré, cresceu junto com os outros jovens da sua época, nunca veio frequentar uma faculdade em Jerusalém, não fazia parte do sinédrio e da nata religiosa de Israel. Como ele poderia dizer que ele e o Pai são um, têm a mesma essência, que ele é Deus junto com o Pai? Era só olhar
para a sua linhagem, era só olhar para a sua história, era só olhar para as profecias do Antigo Testamento que apontavam para o Messias e que diziam que um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o governo dele não terá fim e o seu nome será maravilhoso, que é wonderful, cheio de poder, maravilhoso, conselheiro, Deus forte. O nome dele é Deus, Deus forte, Pai da eternidade. Ele é eterno, ele criou o tempo, ele é o Pai da eternidade e ele é Príncipe da paz. Um menino nos nasceu, Yeshua, Jesus. Eu e o Pai somos um, ele disse. Eu sou Deus. Em todo o Evangelho de João, Jesus diz, eu sou. E Jesus disse para os seus discípulos, quem vê a mim, vê o Pai. Você quer conhecer Deus? Olhe para Jesus. Eu costumo dizer aos novos convertidos para lerem o Evangelho de João 1, 2, 3, 10 vezes, até compreenderem quem é Jesus. Deus. Deus. Deus que se fez homem. Deus que esteve aqui entre nós. Lá no Monte Sinai, quando Deus deu a lei a Moisés, a Bíblia diz que o monte tremia, tinha fogo, tinha fumaça, tinha nuvens, tinha escuridão, tinha barulho de chofar, de trovão. Era um espetáculo horrendo, como nos diz o livro de Hebreus. Todo mundo tinha medo de chegar perto. Não, Moisés, vai você, fala com Deus. Se a gente chegar perto, a gente vai morrer. Deus, tão poderoso que o povo tinha medo. Mas agora ali estava Yeshua, Deus conosco, Emmanuel, o Filho de Deus, Deus presente, podendo ser tocado, podendo ser ouvido, visto, sentido, podendo ser tocado por Ele, Ele podendo ensinar, cumprindo a Escritura que diz, e todos vós sereis ensinados por Deus. Ali estava Jesus, ali estava o Senhor. É claro que quando Ele morreu, houve tremor, terremoto. Quando Ele morreu ali na cruz, houve escuridão, como no Monte Sinai. Sim, o próprio centurião que comandou a morte de Jesus, a crucificação, disse, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. O que ele viu era sobrenatural. Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Em João 14, de 7 a 11, nós lemos assim, se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Jesus disse, se vocês me conhecessem, conheceriam meu Pai. Quer conhecer o Pai? Conheça Jesus. Veja como Jesus é, como Jesus age, como Jesus responde, como Jesus reage, como Jesus é para conhecer Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai, uma pontinha, isso nos basta, já está bom. Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê
o Pai. Ele disse, eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Tão maravilhoso saber que o Senhor Jesus, tudo que Ele fez, tudo que Ele falou, Ele disse, nada falei sem ter ouvido de meu Pai. Nada fiz sem que eu visse meu Pai fazer. Eu e o Pai somos um. A mesma essência. Jesus é Deus. Jesus é Deus que se fez homem. É Deus que veio habitar entre nós. É Deus que se deu por nós. É Deus que se encarnou. Com uma missão para nos salvar, a mim e a você. Para trazer ao homem a paz, a vida eterna, para nos religar a Deus, para ser o caminho que nos conduz ao trono do Senhor. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Ninguém pode conhecer Deus sem conhecer Jesus. Ninguém vê o Pai fora de Jesus. Ele é a exata expressão de Deus Pai. Ele é Deus Filho, com a mesma essência, o mesmo poder, Jesus, Yeshua, o Filho de Deus. Muitas vezes as pessoas pensam que Jesus era apenas um profeta, é apenas alguém que foi muito sábio, alguém que falou palavras tão profundas, palavras de filosofia, palavras tão verdadeiras, o Sermão da Montanha, algo tão lindo, o amor de Deus revelado. Mas Jesus, ele veio na sua primeira vinda como Salvador. Ele veio humilde, ele veio entrando em Jerusalém montado num jumentinho. Jesus não tinha nada dele. Onde ele nasceu não era dele. A manjedoura onde ele foi colocado não era o seu berço, não era a sua casa. Jesus usou para pregar a multidão. O barco de Pedro disse, me empresta, Pedro, tira um pouquinho da beiradinha da praia para que eu possa falar à multidão. E do barco ele pregou. O barco não era dele. Jesus, ele não tinha, quando vieram discípulos dizendo, Senhor, eu te seguirei onde o Senhor for. O que o Senhor quiser, eu quero te seguir. Ele disse, as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele estava dizendo, você não virá para me seguir pensando em ter as coisas, pensando em ser famoso, pensando em... Não, você vai me seguir para ser ovelha do meu pastoreio. Você vai me seguir para ser servo, para ser amigo, para andar ao meu lado. Não estou prometendo nada nesta vida, estou prometendo no porvir. Quando nós olhamos para o que tem sido reservado para nós, nosso coração se enche de gozo e de alegria. Você tem essa esperança de contemplar o Senhor face a face, de ver o que Ele preparou para nós, o que Ele foi preparar para nós. Você tem certeza da sua salvação. Seu nome está escrito lá. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe aí onde você está. Ore comigo, entregando a sua vida a Jesus. Diga assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu louvo o Teu nome, eu Te bendigo, eu Te adoro com todo o meu coração. Eu Te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, Senhor, purifica-me, limpa-me com Teu sangue. Não fique em meu coração um só pecado. Eu quero estar limpo, puro diante de Ti. Transforma o meu ser, transforma-me na Tua própria imagem. Eu me entrego a Ti para ser Teu, para cumprir a Tua vontade, para alegrar o Teu coração em todo o tempo. Unge-me, usa-me, eis-me aqui. Usa-me, Senhor. Dá-me alegria de ser
teu filho e ter o meu nome escrito no livro da vida. Eu me entrego a ti para ser teu hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Que você possa realmente de todo o coração pertencer ao Senhor, viver para Ele e para a sua glória. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá. Missão cumprida.